Fala, meu aluno, meu orgulho, professor Paulo Maia na área. E neste módulo nós falaremos sobre a sua primeira venda. E não dá para falar sobre a sua primeira venda sem falar sobre a minha primeira venda. Seria muito fácil falar sobre como você vai vender, sendo que eu nunca vendi. Então, isso já aconteceu comigo, inclusive, tá? No ano ali de 2021, quando eu fazia apenas marketing imobiliário. Então, a gente vai falar aqui sobre o que vender. O que vender. Por que a gente precisa falar sobre o que vender? Ali em 2021, 2021, aconteceu o seguinte comigo. Eu fazia marketing imobiliário e eu dava consultoria para uma imobiliária aqui da região de Itapema. Ela tem sede em Brusque e também tinha filial aqui. E aquilo foi muito bom para mim. Eles não tinham corretores de imóveis em Itapema, eu já estava concluindo meu TTI, eles fizeram o convite. Paulo, a gente está sem corretor aqui na cidade de Itapema, você não quer dar um suporte para a gente ali presencial? Você sabe vender, você já dá treinamento para a nossa equipe. Eu passei 30 dias dentro da imobiliária deles em Itapema e eu não vendi nada. Paulo, sim, eu não vendi nada. Mesmo sabendo vender, eu não vendi nada. Porém, esse período, ele me rendeu o seguinte, ele me rendeu 6 contratos. 6 contratos. Esses 6 contratos caíram. E aí a gente pode chorar porque os 6 contratos caíram, ou a gente pode refletir sobre a queda de 6 contratos e refletir sobre um recém-corretor ou estagiário chegar a 6 contratos no seu primeiro mês como corretor. Então o que eu fiz? Eu comecei a separar por que cada contrato caiu e eu cheguei a algumas conclusões. Por exemplo, eu cheguei a uma conclusão de que eu precisava trabalhar com incorporadora parceira. Por que eu precisava de uma incorporadora parceira? Porque em um desses contratos, o cliente pediu R$20.000 de desconto. Seria mais ou menos ali uns 4% de desconto. E quando a gente fala de o que vender, a gente está falando de produto. E o que eu fiz naquele mês? Eu separei um produto e eu trabalhei somente esse produto durante o mês inteiro. O que isso gerou? Isso gerou 6 contratos, só que a incorporadora não foi tão parceira, não que ela não seja de outras pessoas. Mas comigo, naquela etapa de vida, eles não me deram tanta moral. Então, eu perdi contratos porque a incorporadora não quis dar um desconto pequeno, eu não quis também abrir mão da minha comissão, não quis começar dessa forma. Caiu uma venda porque eu precisava de um carro. Então você precisa ter carro ou algum parceiro que preciso visitar. Acho que não apareceu para vocês, né? Eu preciso ter carro ou um parceiro que, se houver a necessidade, vai me emprestar o carro ou vai comigo até lá. Por exemplo, uma incorporadora que tem veículo. Então, eu tenho um cliente para atender em outro estado, em outra cidade, o gerente de vendas vai contigo. Em algumas incorporadoras, ela vai contigo de jatinho, ela vai de avião, ela vai de helicóptero para atender aquele cliente, tá? Então, na hora de entender o que vender, você precisa filtrar muito bem a incorporadora, você precisa ter uma possibilidade de locomoção e você precisa saber fechar. Por quê? Quando eu comecei no mercado imobiliário, eu ouvi o seguinte: se o lead for quente, leva para a construtora que eles fecham. Eu ouvia muito isso. Só que na prática foi o contrário.
Na prática, a própria incorporadora derrubou minha venda. Eu levei para a incorporadora, eles ficaram numa resenha. De repente, naquele dia, não estavam tão bem assim. Mas naquele dia, eles derrubaram a minha venda. Não conseguiram fazer o que era para ser feito naquele dia. Então, eu entendi que eu precisava saber fechar a venda para não depender da incorporadora. Se eu dependesse dela, eu poderia passar pela mesma situação. Então, quando a gente fala de a minha primeira venda, você precisa aprender com os erros dos outros. Aqui são os meus erros. Eu não tinha uma parceria, não é que a incorporadora que eu escolhi não seja parceira, ela não foi comigo. Você precisa ter um carro, um parceiro que, se precisar, vem aqui assinar o contrato. Você consegue vir aqui amanhã? Você tem que ter condição. Ou às vezes você tem dinheiro, você consegue alugar. Na época eu não tinha para alugar, tá? E tem que saber fechar. Então, quando a gente fala sobre o que vender, você tem que entender sobre isso para poder selecionar um produto. E esse produto aqui é uma dica para você. Ele tem que ser na planta. Ele tem que ser fácil de entrar. Como assim, Paulo? Uma entrada facilitada, uma forma de pagamento mais simplificada. Por exemplo, aqui nós priorizamos até hoje imóveis de 700 mil reais, de 1.200.000, 1.500.000, com entrada de 30 mil, de 10 mil. Apartamento de 700 mil a gente consegue aqui com uma entradinha de 12.900 reais. Então é muito mais fácil de entrar. E a gente consegue também argumentar de acordo com o cenário econômico brasileiro. Porque hoje quem tem 500 mil reais na conta está fazendo aí uns 6,5 de rendimento em renda fixa. Então eu não quero que o meu cliente ele tire os 500 mil e compre o imóvel à vista. Eu quero que ele dê 19 mil reais de entrada, por exemplo, e pague parcelinhas de 1.200 e dê reforço semestral de 30. Então, o ideal hoje, a gente está falando aí de 2023 no Brasil, né? O ideal hoje é que o cliente mantenha o seu maior capital em renda fixa e, se possível, com os rendimentos que ele pague as parcelas, os reforços e a entrada. Então, hoje, para vender imóvel na planta é muito mais fácil quando você facilita a entrada. E como a gente começou no período ali pandemia e pós-pandemia, então a gente já começou nessa vibe de descapitalizar menos e fazer o parceladinho direto com a incorporadora. Lembrando que nós estamos aqui em Itapema, as incorporadoras fazem até 140 vezes, então acaba sendo mais fácil. Então, sobre o que vender, muito cuidado na escolha do produto, porque tem que ser uma incorporadora parceira, precisa ter carro ou parceiro que disponibilize, tem que saber fechar. Não sei fechar, procura uma incorporadora que te ajude a fechar. Esse imóvel tem que ser na planta, que é muito mais fácil, se ele tiver uma facilidade de entrada, um parcelamento direto com a incorporadora. Uma outra forma de você começar bem é atuando como house, procurar uma incorporadora e falar assim, eu quero passar o dia aqui dentro, eu quero vender para vocês aqui o dia todo, eu vou ficar 1 mês, 2 meses aqui dentro, que você vai aprender muito. Que além de vender um produto, você vai aprender muito. Eu fiz isso assim que eu fechei minhas 2 primeiras vendas. A minha primeira venda foi para um cara chamado Ciro, lá de Campo Grande. Foi 100% pelo WhatsApp e ela demorou 24 horas. Ô Paulo, mas você falou que você não vendeu em 1 mês? Exato, eu não vendi, voltei para casa e estudei durante 6 meses porque aquelas vendas caíram. Depois, no dia 15 de janeiro de 2022, eu abri a OMB Investimentos. Em 48 horas fechei a primeira venda para o Ciro, em mais 72 horas mais ou menos fechei a venda para o Fábio, que é lá de São José do Rio Preto, que também é construtor. E aí uma incorporadora me chamou e falou, ó, vamos fazer uma parceria? E aí eu passei 1 mês e meio como house dessa incorporadora e vendi mais 28 apartamentos na planta em apenas 45 dias. Como, Paulo? Apartamento na planta, fácil de entrada, eu tinha até um desconto, porque como eu era focado neles, eu tinha um desconto na tabela ali de mais ou menos 17%, era um desconto bem considerável. Então procurem algo que se encaixe nisso aqui. Isso facilitará muito a sua primeira venda.